Você falou aí de o parceiro vai financiar. E se for um namorado ou a namorada, quem tá pagando a viagem, tá, quem tá bancando, pode ser? Poder pode, né? Eu só não recomendo. Por quê? O governo americano, na análise de um processo, eles se preocupam muito com os seus vínculos. A gente repete isso o tempo inteiro nos nossos atendimentos. E um namorado, uma namorada, ainda não tem um vínculo tão forte assim com você, né? A gente sabe, gente, que namoro pode acabar a qualquer momento. Você pode ter um namoro super sério, tá namorando há 10 anos, que pro governo americano, tá? Isso não somos nós, tá? Pro governo americano, ele ainda vai ter um entendimento de que o vínculo entre as duas partes, ou seja, o namorado e a namorada, é baixo. Exatamente. Então eles não veem com bons olhos quando o sponsor é namorado ou namorada. Tem alguma situação que não é legal eu apresentar um sponsor? Sim, existem casos que eu não aconselho você ter um sponsor. Gente, é o seguinte, se você está falando para o consulado americano que você hoje tem uma situação tranquila, estável, que você é independente financeiramente de outra pessoa, que você ganha bem, que você tem uma vida ótima aqui no Brasil. Não faz sentido você falar que tem aí uma pessoa física te auxiliando nessa viagem, né? Principalmente quando você já é maior de idade, já é adulto, né? E coloca lá que tem que o seu tio tá te dando, tá te presenteando com isso, ou até amigo, né? A gente teve um caso aqui já na agência de um solicitante que nos procurou porque ele tinha uma situação estável, confortável no Brasil, mas ele tem um amigo que ganha muito bem e que queria levá-lo para os Estados Unidos porque ele ia comprar um Porsche lá, Um modelo que ainda não tinha no que ainda Brasil. não tinha no Brasil, e queria que esse amigo fosse junto para eles fazerem um test drive no carro, para eles andarem e tudo mais e conhecerem lá o carro antes dele fazer essa compra. E aí esse solicitante nos procurou e falou, nossa, Ariel, e aí? Eu coloco no meu formulário que ele vai ser meu sponsor? Aí nesse caso eu falei, cara, a sua situação no Brasil já está confortável, já está estável, já está boa, não há necessidade de ter um sponsor nesse caso. Por quê? Porque se você coloca isso no seu DS-160, quando você chegar lá na entrevista, o agente consular vai achar muito suspeito, né? Ele vai achar estranho em por que alguém que fala que ganha tão bem assim e tem uma situação boa precisa que um amigo que nem é cônjuge dele, né? Nem é parente tão próximo assim, vá custear essa viagem. Principalmente também para pessoas que já constituíram um núcleo familiar, né? Que já tem ali a mulher já tem o seu marido, já tem seus filhos, tem uma carreira consolidada, em falar que os pais dela vão custear a viagem da família inteira. Uma coisa é falar assim, olha, a gente vai viajar em família, meus pais já têm visto, vão viajar junto com a gente e eles estão nos dando de presente a viagem dos nossos filhos. E nós vamos pagar as nossas. A gente já pegou vários casos assim que o visto foi aprovado. Agora, meus pais querem financiar a viagem de toda a minha família e eles nem vão para essa viagem, eles nem têm visto e querem bancar a viagem da nossa família inteira, de 4 pessoas, por exemplo. Pois é. Aí nesse caso, o agente consular também vai achar suspeito. Uma coisa é eles quererem bancar a viagem dos netinhos, né? Outra coisa é da família inteira. Poxa, se vocês têm uma situação aqui hoje tão estável e confortável, por que é que vocês, os adultos, também precisam de um financiador que é uma pessoa física, né? É porque tem que lembrar, gente, o tempo todo que o governo americano está analisando
o que vai fazer com que você volte ao Brasil ao final da viagem. Então, às vezes, o seu pai, sua mãe, você constituiu uma nova família, né? Tem 2 filhos, e aí os seus pais têm uma ótima situação financeira e querem ser os financiadores da viagem e querem informar isso no visto. Aí o agente consular está pensando assim, olha, os pais têm uma ótima situação, eles têm fortes vínculos, mas se essa família aqui está precisando ser financiada pelos pais, talvez a situação dessa família não seja assim tão boa no Brasil e talvez eles possam fazer uma viagem futura em que eles não retornem, né? De novo, a gente sabe que é triste porque às vezes a gente tem situações em que os pais querem financiar a família dos filhos todinha, né? Mas tem que entender essa questão dos seus vínculos, né? De que você não pode deixar descoberto para o consulado que você e a sua família têm vínculos com o seu país, né, Ariel?